Sabe aquela sensação de ter um produto, um serviço incrível nas mãos, mas na hora de mostrar para o mundo parece que ninguém entende o valor daquilo? Pois é, esse é um dos maiores desafios para quem empreende no digital. E é por isso que hoje a gente vai desvendar uma estrutura, um passo a passo bem claro para criar mensagens que não só são entendidas, mas que vendem de verdade. Vamos nessa? E antes da gente mergulhar de cabeça nesse método, um convite bem rápido. Se esse tipo de conteúdo assim direto ao ponto te ajuda de alguma forma, saiba que o seu engajamento faz toda a diferença. Curtir, seguir e principalmente comentar o que mais você quer ver por aqui, isso nos ajuda demais a criar um conteúdo cada vez melhor. Então, fica aí o convite. Vamos direto na ferida, naquela pergunta que, fala sério, tira o sono de muito empreendedor. Eu me dedico tanto, crio algo que eu sei que é bom, mas na hora de vender, um silêncio. Por que será que isso acontece, hein? A primeira coisa que a gente pensa, quase que por instinto, é: será que o meu produto não é bom o suficiente? É uma dúvida que machuca, que paralisa a gente, mas e se o problema não for o produto? E se for outra coisa? E aqui está o pulo do gato. No mundo digital, a atenção das pessoas não é um recurso, é uma moeda. E uma moeda raríssima. Se em 3, 4, 5 segundos a pessoa que chega na sua página não entende o que você faz, para quem você faz e por que ela deveria continuar ali, ela vai embora. Simples assim. O problema quase nunca é o seu produto, é a sua mensagem. Então beleza, como é que a gente constrói essa clareza em segundos? A boa notícia é que existe um caminho, sabe? Uma espécie de hierarquia que a nossa atenção segue de forma natural. E quando a gente entende essa ordem, o jogo da comunicação vira completamente. Pensa nisso como se fosse uma escada, tá? Uma escadinha de 3 degraus. O primeiro degrau, o mais importante de todos, é a headline. Se ela falhar, ninguém vai se dar o trabalho de ler o subtítulo, que é o segundo degrau. E se o subtítulo for confuso, a prova social lá no terceiro degrau não tem valor nenhum. Um depende do outro. Se a headline falha, já era, nada mais importa. É simples, direto e brutalmente eficaz. Então, bora focar no degrau mais crítico de todos, a headline. É aqui que a batalha pela atenção é ganha ou perdida. É o primeiro sim que a gente precisa arrancar do cérebro de quem está do outro lado da tela. E qual que é a única missão da headline? Presta atenção nisso porque muda tudo. Não é vender, não é explicar os detalhes. A única função dela é fazer a pessoa pensar: interessante, e continuar lendo a próxima linha. É só isso. É ganhar o direito de ter mais 10 segundos da atenção de alguém. Certo. Mas como que a gente faz isso na prática? Uma headline matadora geralmente faz pelo menos uma dessas 4 coisas. Ou ela promete um resultado bem claro, ou ela chama um público específico para a pessoa se identificar na hora, ou ela já quebra uma objeção de cara, ou então cria aquele contraste poderoso do tipo antes e depois. E a chave para tudo isso é uma palavra: especificidade. Fuja, mas fuja mesmo de promessas vagas como transforme a sua vida. Isso não diz nada. Em vez disso, seja direto. O método para professores criarem uma segunda renda online. No marketing, clareza não é só importante. Clareza é tudo. Beleza, a headline funcionou. A pessoa parou e decidiu ler mais. E agora? Agora entra em cena o subtítulo, que eu gosto de chamar de herói silencioso da clareza. É ele que vai transformar aquela curiosidade inicial em interesse de verdade. Se a headline despertou a curiosidade, o subtítulo tem a missão de acalmar a ansiedade. Ele precisa responder aquelas perguntas silenciosas que ficam pipocando na cabeça de quem lê. Tá, mas isso serve para mim? O que eu ganho com isso exatamente? Será que é muito complicado? O objetivo é diminuir a incerteza e ancorar a expectativa da pessoa. Olha, esse exemplo está na tela. É um subtítulo poderoso. E por quê? Porque ele é específico. Ele diz para quem é empreendedores digitais, diz o que entrega, validar ideias, posicionar ofertas e vender com consistência e, o mais importante, ele quebra uma objeção muito comum, mesmo começando do zero. Isso, gente, é clareza em ação. Ok, a gente já tem atenção com a headline e clareza com o subtítulo. Falta a peça final do quebra-cabeça, que é talvez a mais humana de todas, a confiança. E no digital, não tem jeito. Confiança se constrói com prova social. E o ponto crucial aqui é entender que prova social não é para se exibir, não é sobre ego. É uma ferramenta para diminuir o medo e o risco na cabeça de quem está pensando em comprar. É como se você dissesse: olha, outras pessoas como você confiaram em mim e tiveram resultado. Pode vir, é seguro.
E aqui a gente vê a diferença brutal entre um depoimento fraco e um forte. Curso excelente, recomendo. Isso é vago, não significa nada. Agora compara com estruturei minha oferta e fechei minhas primeiras vendas em 30 dias. Pum! Isso é concreto, é específico, é tangível. É esse tipo de resultado que constrói confiança de verdade. E essa prova pode vir de vários jeitos, tá? Depoimentos específicos, como a gente viu, resultados reais com números, gráficos, a sua própria autoridade, baseada na sua história, na sua experiência, e uma das mais poderosas, a prova por similaridade. Que quando alguém olha e pensa, nossa, se funcionou para essa pessoa que é parecida comigo, então pode funcionar para mim também. E aqui vai uma regra de ouro, anota aí. A sua prova precisa ser do tamanho da sua promessa. Se você faz uma promessa gigantesca, você precisa de uma prova igualmente gigantesca para sustentar. Senão você não gera confiança, você gera desconfiança. É tudo uma questão de coerência. Agora que a gente viu toda a teoria, chegou a melhor parte, colocar a mão na massa. A ideia é que você saia daqui já com algo concreto para usar no seu negócio. Vamos construir juntos a base da sua mensagem de vendas, usando exatamente essa estrutura que a gente viu. Vamos começar pela headline. A fórmula é simples. Ajudo o seu público a o resultado que eles querem, sem a dor que eles querem evitar. Pensa com calma em cada pedacinho. O público tem que ser específico, o resultado desejável e a dor algo que eles realmente odeiam. A especificidade aqui é o que faz a mágica acontecer. Agora o subtítulo, para trazer aquela clareza que a gente precisa. O modelo é um método prático para o seu público, que querem o desejo deles, mesmo se a objeção que eles têm. Percebe como ele reforça para quem é, expande o desejo e já quebra uma barreira mental? Quando você combina essa dupla, headline e subtítulo, a sua comunicação já fica extremamente forte. E quando você consegue alinhar headline, subtítulo e prova social de um jeito coerente, uma coisa mágica acontece. A sua comunicação deixa de ser sobre empurrar um produto, sabe? E passa a ser sobre convidar as pessoas para uma transformação. É uma mudança de chave muito poderosa. E para quem sentiu que isso aqui é só a ponta do iceberg e quer mergulhar ainda mais fundo nessas estratégias, o guia completo está disponível no nosso e-book. O link está aí na tela. Além de ser um material com muito valor, cada compra é um apoio direto que permite que a gente continue criando conteúdos como este. O apoio de quem acompanha nosso trabalho significa muito. Muito obrigado e até a próxima!